Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo, quero te ajudar, também psicólogo, psicóloga, a ter uma carreira e uma vida muito mais bem-sucedida nessa área tão linda que a gente é apaixonado. Então hoje eu vou falar uma coisa sobre muitas perguntas, talvez você não me conheça. Eu sou professor universitário, já aí há 10 anos, tenho formação como analista junguiano e como terapeuta cognitivo comportamental. Então, uma das perguntas que muitos dos meus alunos me colocam é a seguinte: Luiz, como que você consegue combinar essas duas teorias na hora de atender? Então, acho que vamos lá, primeiro ponto. Eu não aplico teorias, né? Eu não estou ali na busca de reforçar a teoria a qual eu tive alguma adesão, né? Não é essa, e nem pode ser isso o que você está buscando na hora de estar atendendo alguém. O que você precisa ter em mente, e é o que eu tenho em mente, é que eu estou ali para ajudar aquela pessoa que está na minha frente. Então hoje eu vou explicar como você pode, de alguma forma, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui, né? Isso aqui feito sem corte, para a gente conseguir ter uma conversa muito mais próxima. E eu quero que você se sinta mais próximo de mim, porque realmente estou aqui criando, né? Vamos construindo nesse canal uma possibilidade da gente dialogar e construir uma carreira muito mais sólida. Então é o seguinte, quando eu estou ali com uma pessoa na minha frente, com sofrimento, eu busco entender o que está fazendo ela sofrer. Então, um pouquinho antes, talvez você perceba isso aí na internet, uma busca incessante. Eu tenho a impressão que em alguns momentos o que acontece é uma extensão na internet, né? Acontece uma extensão dos corredores da faculdade. Porque lá no corredor da faculdade, assim, a minha teoria é essa, eu gosto dessa teoria, eu vou seguir essa daqui. E eu sei, como professor universitário, conheço, né, muitos colegas, e eles são até muito competentes, mas a gente foi criado num determinado mal que é assim, você precisa ter uma adesão teórica para conseguir atender bem no consultório. O que eu digo e o que eu ensino para todos os meus alunos é o seguinte: você precisa saber muito bem as teorias profundamente para você poder utilizá-las, para você saber utilizar os métodos. E obviamente cada uma tem uma epistemologia, uma modalidade de interpretar as coisas. Mas, como eu disse, a gente não está ali para reforçar nenhuma teoria ou nenhuma epistemologia. A gente precisa saber, precisa entender a lógica que existe por trás daquilo. Mas a gente não está ali só para que se confirme aquilo que às vezes um teórico do início do século XX pensou, né? Então, só que como a gente aprende isso na faculdade, isso vai gerando uma certa noção um tanto esquizofrênica do que seja a personalidade, do que seja a vida de uma pessoa, né? Desculpa, a garganta ainda tá aí recuperando, mas essa noção esquizofrênica de que assim, ora eu levo eu tenho que levar em consideração a relação da pessoa com a sociedade, como que ela lida com seus relacionamentos, as cognições que ela tem com a situação. Outra hora eu vou olhar para um sujeito do inconsciente, algo que vem de um lugar desconhecido para gente. E uma não conversa diretamente com a outra, sem contar as teorias, por exemplo, de psicologia social, que vão em alguns momentos até excluir a concepção de indivíduo. E assim, você pode ter até uma adesão teórica diferente do que eu vou dizer, mas eu parto do princípio que o indivíduo é algo importante e significativo, né? E é com esse indivíduo que eu trabalho quando eu estou no consultório, né? Eu já fui profissional do CAPS por 12 anos, né? No momento estou afastado, mas eu sei muito bem em que momento a gente precisa usar das perspectivas políticas, das perspectivas de grupo, mas aqui eu estou falando especificamente do consultório individual, tá ok? Para a gente poder limitar aqui o quadro. Então o que acontece? Né? Eu posso dizer que eu tenho 3 vertentes teóricas que me embasam na hora que eu vou fazer uma psicoterapia e que eu acredito elas dialogarem
serem possíveis de dialogarem muito bem, eu vou falar de qual ponto eu parto desse princípio. Então, a primeira delas, eu vou dizer assim, nós temos 3 níveis, né? Então, quando eu vou atender, talvez você compartilhe comigo, eu parto do princípio que eu tenho 3 níveis de intervenção. A primeira é o nível básico. E quando eu falo básico, eu não falo básico simplesmente por uma superficialidade, que é o que eu costumo dizer da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Eu digo básico porque ela, para mim, todas as pessoas precisam saber, né? Até porque boa parte dos problemas que as pessoas nos buscam no consultório diz respeito de como elas estão se relacionando com o mundo, estão se relacionando com as outras pessoas, com os objetos, com as circunstâncias que acontecem e como isso afeta a sua cognição. Então, quando alguma pessoa chega e está ali, nossa, estou muito deprimida, estou muito ansiosa, a gente já sabe, as pesquisas já demonstram isso, tem mais de 3.000 pesquisas que mostram a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para lidar com esses tipos de transtorno, né? Tem uma eficácia muito superior à de medicação, por exemplo. Então, se eu pego um antidepressivo e a pessoa toma, ela demora aproximadamente 1 mês para começar a fazer efeito. Pode ser que com 1 mês de terapia cognitivo-comportamental, aqueles sintomas de depressão ou de ansiedade, pode ser que eles passaram. Então, não que todas as pessoas enquadrem nessa lógica, mas pensando isso de uma forma mais didática, eu penso primeiramente no TCC. Então você tem todo o processo, toda a organização da sessão, né? Que a pessoa precisa ter a conexão de uma sessão com a outra, né? Só vou dar um pause só um instantinho. Voltei aqui, senão minha tosse ia incomodar vocês. Então eu parto do princípio. E uma boa anamnese no início te dá uma ideia se às vezes aquilo que a pessoa está vivendo surge de algum contexto específico. Porque é isso, né? Quando eu penso da lógica da TCC, eu penso na seguinte perspectiva. Eu tenho um contexto, nesse contexto aconteceu algo que ativou na pessoa uma crença central e, consequentemente, seus pensamentos automáticos, que faz ela ter um determinado sentimento, que faz ela ter uma determinada ação. Então, eu estou pensando que tem um contexto onde as coisas acontecem. Então, se esse contexto está causando algo para a pessoa, peraí, vamos trabalhar isso. Então, ali, em média, em 12 sessões, estaria ok. Só que aí você bate num ponto, né, gente? E isso, quando eu dou supervisão, é muito engraçado, porque, né, na universidade eu dou supervisão de terapia cognitivo-comportamental e também de psicologia analítica. Na terapia cognitivo-comportamental, chega no momento ali, passou 6, 8 sessões, e a pessoa, né, tá preparada para dar aula, ela fala, nossa, professor, mas eu sinto que eu poderia trabalhar mais a pessoa, mas com a perspectiva da TCC não dá mais, né, não tem como aprofundar. Eu falo, pronto, você chegou num ponto interessante. De fato, se eu quiser continuar com a TCC muito além do que isso, né, do que lidar com esses sintomas que a pessoa está trazendo, eu não vou conseguir ir muito além. Ela realmente não me traz muito mais material do que isso. Ah, então é algo desprezível? Não, muito pelo contrário. Olha o quanto benefício você já trouxe para a pessoa num tempo tão rápido. Só que chega no momento que a pessoa precisa lidar com um passo além. Pode ser que ela queira isso, pode ser que ela não queira. Ela querendo, eu acho que a gente precisa ser muito honesto com a pessoa que está na nossa frente. E dizer o seguinte, olha, se você quer até aqui, a gente vai trabalhar de uma forma mais estruturada. Agora, se você tem um interesse de aprofundar ainda mais na sua personalidade, ainda mais no que acontece no seu cotidiano, a gente precisa mudar de perspectiva. Então, o que eu faço com as pessoas é explicar para elas que eu estou mudando de abordagem. E quando eu falo abordagem, não é no sentido de uma abordagem teórica única exclusivamente. Também isso vai mudar. Mas estou mudando a forma que eu iria abordá-la e de que nós iremos abordar os problemas. E aí, quando eu penso nesse ponto, eu trago a análise existencial, que ela vai trazer por si uma questão isso, né? Nada mais, nada menos que a nossa existência, né? A questão da finitude, das nossas limitações, o quanto às vezes a minha personalidade, ela está muito estreita, ela está aberta ou não para as mudanças que estão acontecendo no dia a dia, né? A gente vai utilizar muito, né, de uma perspectiva aí
de uma associação livre, que a pessoa possa trazer e tudo, né? Então aí eu já estou facilitando que esse diálogo aconteça, né? Entre a gente, assim, aí a sessão ela deixa de ser estruturada, ela tem o seu tempo ali, mas ela vira um diálogo sobre a existência da pessoa e aquilo que ela, como ela lida com cada situação e fenomenologicamente pensando, qual que é o sentido que a pessoa dá para cada coisa que está acontecendo na vida dela, né? Então a pessoa vai buscando esse processo de ressignificação de tudo que acontece. E isso, né, essa perspectiva, ela tem uma ligação teórica, assim, ela tem uma conexão, para mim, muito grande com a psicologia analítica. E aí, a psicologia analítica, a gente já está saindo de um plano da existência, no sentido de um contato direto, né, com essa realidade, para começar a prestar atenção no inconsciente, né, que também pode ser abordado de uma perspectiva fenomenológica, porque aí a gente vai buscar quais são os significados que têm sido trazidos, né, por esse inconsciente. E aí de que forma que a gente vai abordar? Vamos trazer os sonhos, vamos trazer as produções, né, oníricas que a gente fala. Eu posso falar criativa para a gente ser mais simples, apesar de não ser uma obra de arte que a pessoa está fazendo, mas essas expressões do inconsciente, tanto que eu já dei um curso uma vez, né, sobre a análise das expressões do inconsciente, que era exatamente isso. Pô, vai usar caixa de areia, vai usar imaginação ativa. Aí, então, esses métodos, essas técnicas são a psicologia analítica? Não. A gente sabe que a psicologia analítica, ela vai muito além. Ela vai partir do princípio, então, seguinte, que a minha constituição de personalidade se dá a partir do diálogo de diversas partes, né, partículas de personalidade que a gente traz dentro de nós, que a gente chama de complexos. Então, preciso entender como esses complexos estão comunicando entre si. E aí vem a questão. Eu tenho, né, produzido aí no meu pós-doutorado, né, uma perspectiva que eu tenho denominado, se alguém achar um nome melhor, a gente pode conversar sobre isso, que é um construtivismo analítico. Construtivismo por quê? É baseado no construtivismo radical de Humberto Maturana e Varela, no qual o indivíduo ele cria a si mesmo para viver na realidade. Então, que eles vão dar o conceito de autopoiese. Um dia, se quiser, eu posso falar muito mais, é que tudo isso que eu estou falando aqui por alto é só para você ter uma ideia de que é possível transitar por essas abordagens e metodologias diferentes, claro, tendo muito conhecimento de cada uma. E explicando para o paciente, né, que você está fazendo essa modificação, mas também posso entrar mais nessa perspectiva teórica, então deixa aí, né, nos comentários aquilo que te interessou saber mais, porque, como eu estou falando aqui, a ideia é te ajudar a ter uma carreira melhor, então eu penso que a princípio a gente precisa ser muito bom na clínica para a gente ter uma carreira sustentável, né, para que a pessoa nos busque, que a gente realmente consiga ajudar as pessoas nos problemas que ela tem. Então, quando eu falo de um construtivismo analítico, eu falo do construtivismo radical, do Maturana, né? Vou passar aqui mais um pouquinho, espera aí. E a questão analítica, até por remeter a essa questão do inconsciente, que eu tenho trazido, né, de uma forma diferente, assim. Então, quer dizer, o que o Maturana vai falar pra gente sobre o sistema, dessa noção de sistemas vivos que ele tem? E olha, procura ler Árvore da Vida, o livro, né, sobre máquinas e autopoieses, né, do Maturana também, alguns outros artigos. Ele tem um artigo que ele vai falar o seguinte: todos os seres vivos, ele vive em dois planos existenciais. Isso quer dizer, eu vivo num plano que é das relações, que é como eu me relaciono com o mundo e se eu consigo negociar bem com esse mundo. Eu estou traduzindo de uma forma mais leiga, né? Talvez a gente possa abordar isso mais profundamente depois. Mas como que eu me relaciono com o mundo? Como que esse mundo me impacta? E se eu consigo negociar com isso? Até o momento que isso não seja mais possível e a existência se esvai, assim como qualquer ser vivo vai fazer. E por outro lado, então aí, nessa perspectiva eu coloco cognitivo-comportamental, a existencial, a análise existencial, porque estou vendo a minha existência, minha
relação com a realidade, o quanto eu consigo negociar com ela e o quanto a minha estrutura ela consegue se organizar de tal forma que eu vá conseguir, né, dialogar com esse mundo. Agora, só que acontece que eu tenho um outro plano existencial, que eu vou chamar de interno, em que os componentes que me constituem, eles estão dialogando entre si, eles estão se transformando. E aí eu vou para a psicologia analítica, onde eu tenho todas essas personalidades dialogando entre si, se desenvolvendo, umas mais, outras menos, a partir de determinados princípios, que me fazem ter uma ideia de que eu sou Luiz e que eu sou um ser humano, como qualquer outro. Então, é inconsciente coletivo, que vai ter uma estrutura básica que vai me dar essa noção de que eu sou humano e uma determinada forma de me estruturar pessoalmente, né, do inconsciente pessoal, que vai me dar uma ideia de que eu sou o Luiz, né, dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada família, de um determinado grupo. Mas isso como me constitui e todas as contradições que a gente está dentro de nós. Então, a gente está nessa dia de aí, né, de um lado eu me conectando com o mundo, eu dialogando com o mundo, e por outro eu dialogando comigo. Então, quando eu vou atender uma pessoa, eu tenho que entender por onde passa isso. Então, por exemplo, se e são casos, né, que eu já atendi, uma pessoa, ela, né, uma vez aconteceu isso, um engenheiro que trabalha no Canadá me liga, na hora que ele liga a tela, ele está mal conseguindo respirar. Pensa comigo, se eu me apegasse muito a uma psicologia analítica e eu quisesse entender o que o sujeito do inconsciente queria dizer nessa situação, eu poderia estender demais o sofrimento dele para conseguir lidar com questões cotidianas, que é ele morando sozinho no exterior, sozinho ele e a esposa, dificuldades no trabalho, um desânimo muito grande. Foi lá, metodologia da TCC, que ela se mostra muito efetiva para lidar com isso. Passou-se ali 4 atendimentos, eu já não conseguiria aprofundar mais. E ele queria se conhecer mais. Por quê? Porque uma mudança mais profunda ia possibilitar que ele tivesse uma transformação mais consistente. E aí nós entramos nas questões da análise existencial e psicologia analítica, né? Então, nesse ponto. Agora, uma outra vez, um fazendeiro me procurou. E é engraçado que ele mesmo falava isso dele, né? Eu sou uma pessoa muito bruta. Mas ele era bruto, mas ele tinha uma sensibilidade, assim, evidente, né? Não era aquela sensibilidade que eu estou fantasiando aqui, não. Porque ele falava isso, tudo que eu queria na vida eu alcancei. Eu tenho minha fazenda, eu tenho a loja que vende o leite da minha fazenda, eu tenho 2 filhas, sou casado, eu queria dar uma casa para cada filho, então eu tenho minha casa. Cada uma das minhas filhas tem uma casa própria, né? E olha que as meninas têm 13 e 8 anos, né? Não é coisa aquelas adultas, não. Então tem uma condição bacana. Tem um carro que ele deseja, né? Tá fazendo investimento, a empresa dele tá crescendo, né? Conseguiu bancar, né? No caso, um curso superior para a esposa, por aí vai. Só que ele fala, tem um vazio aqui dentro. Que tudo isso que eu tô fazendo, não aconteceu nada, mas não me preenche. Ele já passando, né? Chegando aos 40 anos, a gente vai pensar então, tem algo dentro dele que está se mobilizando, que está querendo se colocar. E aí você vai ver, a pessoa sempre se dedicou muito aos outros, e a hora de olhar para si. Então tem hora que o inconsciente chama, e aí eu tenho que escutar, então tenho que usar de artifícios que se eu fosse usar sobre questionamento socrático, sobre se fosse fazer um plano de ação, ele não está precisando, tudo que ele quer ele consegue, ele vai atrás e faz, né? Só que, desculpa a tosse aí, né? Espero passar isso em breve. Só que ele sentia que dentro dele algo faltava. E aí eu precisava usar de outros artifícios. Então vamos buscar os sonhos, vamos buscar as produções, né, artísticas, as produções criativas que ele pode ter, né? E aí, se for o caso, chegar a imaginações ativas, por aí vai. Então, você consegue entender que problemas diferentes vão demandar intervenções diferentes? E eu te falo um negócio, entenda o seguinte, saber isso vai fazer com que as pessoas tenham muito mais confiança em você. Porque na hora que você deparar com um problema com outro, você vai ter repertório para poder utilizar. Né? Trazendo uma outra questão, né? Enquanto eu era do Instituto Jung, né? E eu fazia formação de analistas lá,
Você tem determinadas horas de análise que você precisa fazer, então eu estava analisando um candidato, mas em um determinado momento ele falou, nossa, estou com muita dificuldade de emagrecer, né? Eu poderia ficar lá patinando, né, com o inconsciente dele. Eu falei, cara, assim como eu falei para vocês no início, vamos tentar algumas intervenções de TCC para lidar com a questão do emagrecimento, com a questão da alimentação? Fizemos. 3 sessões. Ele mudou radicalmente a alimentação dele, ele conseguiu, né, organizar suas finanças com relação a isso. Você conhece alguém, sinceramente, que entre dezembro e janeiro conseguiu emagrecer 8 quilos? Foi essa pessoa. Acabou a terapia? Não. E aí, nós continuamos. E ele me agradeceu muito, me agradece muito até hoje por ter feito isso, né? Porque a pressão dele estava alta, estava com problemas de triglicéridos. Então, quer dizer, olha só, você consegue ajudar. Mas é isso, eu tenho que falar para a pessoa o que eu estou fazendo. Ela vai entender, ela vai nos acompanhar. O Fiorini, Hector Fiorini, um psicólogo argentino, ele fala isso. Quando a gente explica para a pessoa o que ela está fazendo, ela aceita melhor a terapia e os resultados são muito maiores. As pesquisas já mostram isso. Então, se a gente explica bem essa mudança, a pessoa vai acolher e ela vai sentir essa diferença. Mas, claro, a gente precisa ter muita consistência nelas. Não é brincar, eu aprendi um pouquinho aqui, eu vou chegar. Não, eu preciso ter uma formação consistente. Mas a partir de uma formação consistente eu consigo transitar. Então, eu espero, né, ter te ajudado bastante, ter te trazido novas reflexões. Deixa aí um comentário, vamos bater papo sobre o assunto, né? E eu vou gostar muito de conversar com vocês. É um assunto que eu me apaixono, adoro dar aula na graduação, na pós-graduação, nas formações, e agora aqui poder compartilhar com você. Vai ser um prazer poder te ajudar a ter uma carreira com muito mais sucesso, tanto no trabalho quanto na sua vida como um todo. Então, um beijão e a gente se encontra. Até mais!